fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Oh, 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 Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Buscando uma direção, fugindo da contramão, novo destino a seguir. Seguindo o coração, sentindo a emoção, deixa o amor atingir. Vou além da estrada, quero bem e mais nada. Vou além da estrada, quero bem pra todos nós. Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Buscando uma direção, fugindo da contramão, novo destino a seguir. Seguindo o coração, sentindo a emoção, deixa o amor atingir. Vou além da estrada, quero bem e mais nada. Vou além da estrada, quero bem pra todos nós. Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Chura, churão, down, churão, down. Paz pra todos nós. Chura, churão, down, chura, churão, down. Paz pra todos nós. Desde o começo do mundo que o homem sonha com a paz. Ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe. É só fechar os olhos e olhar para dentro de si mesmo.
Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lararim, lara, lararim, lara, lararim, lara, lararim, lara. Outro dia um cabeludo falou que não importa os motivos da guerra, a paz ainda é mais importante que eles. Essa frase vive nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas, mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor. Muita gente não ouviu porque não quis ouvir. Eles estão surdos. Tanta gente se esqueceu que o amor só traz o bem, que a covardia é surda e só ouve o que convém. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lararim, lara, lararim, lara, lararim, lara, lararim, lara. Um dia o ar se encheu de amor e em todo o seu esplendor as vozes cantaram. Seu canto ecoou pelos campos, subiu as montanhas, chegou ao universo. E uma estrela brilhou mostrando o caminho. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Tanta gente se afastou do caminho que é de luz, pouca gente se lembrou da mensagem de Jesus. Mas meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Lararim, lara, lararim, lara, lararim, lara, lararim, lara. Ouvi suas palavras, mas fingi que não ouvi. Recebi o teu chamado, mandando ajuda pra mim. Não pensei, um grande erro cometi. Nem liguei, mas depois me arrependi. Minha consciência me mostrou que eu tava errado, que não dava pra eu voltar no passado, mas ainda tinha chance de mudar e criar um novo fim pra mim, pra mim. Fazer o bem como você fez, errar, mas tentar outra vez, cair, mas levantar e dizer: eu sigo você, minha luz.
Olá, pessoal de Caxias, grandes amigos aí, Manuela, galera do MEC, lá da Mocidade do MEC. Que felicidade estar aqui no mês espírita, do mês jovem espírita de Caxias, né? É muito bom ter sido lembrado e ter sido convidado para esse momento. Momento que a gente está precisando refletir sobre jovem, momento que a gente está precisando refletir sobre casa espírita, momento que a gente está precisando discutir sobre tudo que vai nos jogar para frente, que vai nos fazer evoluir e não voltar, né? A gente sabe que a gente não volta, mas não fica parado lá no passado. É isso que a gente quer. Então hoje, na minha explanação rápida, que vai ser um bate-papo, que vai ser aqui uma reflexão de ideias, uma reflexão da nossa doutrina, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema, La Casa de Amor. E você pergunta assim, Marlon, por que esse tema, né? Aonde tá? Pra que isso tudo? Qual o mote para esse tema? Primeiro, porque a gente vai falar do grande professor. Quem assistiu La Casa de Papel sabe que existe um personagem chamado professor, que é o que arquiteta tudo, que é o que saca de tudo. E nós vamos falar desse professor. O nosso professor. Aquele que nos serve de modelo. Aquele que nos roubou o coração, digamos assim, com uma palavrinha muito simples: amor. Aquele que não fez esforço nenhum para ser reconhecido como o grande mestre. Ele não fez esforço, mas fizeram um esforço muito grande para sacrificá-lo. Porque ele falava de uma coisa simples, fácil de se entender: ama o próximo como a ti mesmo. E quando eu falo em amor, a gente lembra de várias coisas. E a primeira delas que vem na minha cabeça agora e que a gente vai falar hoje é diversidade. É amar o outro, porque somos diferentes. Mas amar o outro na diferença dele, porque é essa diferença que nos torna iguais. É sendo cada um do jeitinho que somos, com as nossas convicções, com aquilo que a gente acredita, mas com o nosso coração e com o nosso objetivo igual, como diz lá no Livro dos Espíritos, todos tendem para o mesmo objetivo. Quando Kardec pergunta se há diferença, os Espíritos respondem: todos tendem para o mesmo objetivo. Então, hoje a gente vai falar dessa diversidade. Uma coisa muito importante, que eu vejo muito em Caxias, já que eu estou falando aqui para a galera de Caxias, que é o respeito às diferenças. Isso não é para qualquer centro espírita, isso não é para qualquer cidade, isso também não é para qualquer jovem. Respeitar a diversidade. E Caxias dá exemplo disso. Caxias dá exemplo disso quando promove um encontro ecumênico. Caxias dá exemplo disso quando para eles não faz nem diferença se você é gay, se você é hétero, se você é trans, se você... Não importa. Não faz diferença nenhuma. E as pessoas são tratadas de formas iguais na casa espírita, na mocidade. Então, isso é uma vitória. Não é todo centro espírita que consegue fazer isso. A gente sabe. E aí hoje a gente vai falar um pouco desse professor, desse grande professor que nos ensinou a gostar das diferenças. Jesus, ele vem trazer de forma muito simples, muito prática, esses comportamentos de respeito à diversidade. Mas antes de a gente falar desse ponto, eu não posso deixar de falar de um outro, que é o início para esse outro ponto. Muito se pergunta hoje, onde está o jovem espírita? E aí, essa pergunta está em qualquer lugar. Cadê o jovem espírita? Cadê o jovem espírita? Cadê o jovem espírita? Que ninguém sabe para onde está indo o jovem espírita. Mas também ninguém está interessado em perguntar para esse jovem espírita para onde você está indo. Por que você está indo? As pessoas estão... Onde está o jovem espírita? Cadê o jovem espírita? Mas essa pergunta, às vezes, ela vem carregada
de uma certa tristeza. Cadê o jovem? Por que que o jovem está saindo da casa espírita? Mas ela vem carregada dos mesmos hábitos. É simples responder essa pergunta. O jovem espírita está onde está falando com ele. O jovem espírita está onde estão preocupados com ele. Não só em doutrinar, não só em manter ele no caminho do bem. Não. O jovem espírita está onde estão acolhendo ele. E aí, essa fala de acolhimento passa pela diversidade. Onde está o jovem espírita? O jovem espírita está onde aceitam ele do jeito que ele é. O jovem espírita está onde estão perguntando para ele: como você se sente hoje? Como você está hoje? E aí isso incomoda. Porque na verdade, a gente quer, por exemplo, se eu plantar banana, eu vou colher banana. Se eu plantar tomate, eu vou colher tomate. E a galera quer plantar laranja e colher limão. E não vai conseguir. São as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Então, quando você perguntar aonde está o jovem espírita, pergunte, mas pergunte depois de refazer os seus comportamentos, querendo manter esse jovem espírita aqui do seu lado, dentro da sua casa espírita. É preciso que a gente gere identificação. É preciso que a gente tenha esse jovem espírita aqui, para depois esse jovem espírita estar com o coração na casa espírita. É preciso que essa casa se torne uma casa de amor. E aí, lá na parte de Instruções dos Espíritos, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar o próximo como a ti mesmo, o Espírito Lázaro vem trazer o seguinte. Ele começa o texto dele, da lei do amor, assim, ó. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. E aí ele vai começar a falar várias coisas que o homem no início só tem instintos, depois, quando apurado e avançado, tem sensações, e lá no final, lá quando alcançamos mesmo, tem sentimento. E aí, ele diz o seguinte: o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Vocês já experimentaram retribuir uma grosseria com uma gentileza? Com um ato de amor? Com um ato do bem? Se nunca fizeram, façam. Mas eu acredito que em Caxias tem uma galera boa que faz o bem aí. Mas se nunca fizeram, façam. Porque é fenomenal. O amor, ele dá pra você uma abertura que muitas outras coisas não dão. Que a grosseria não dá. Ele quebra a barreira da grosseria. Por isso que o Lázaro fala aqui no Evangelho que esse é o ponto mais delicado do amor. Por quê? Porque quando você é surpreendido pelo amor, é difícil você não render, não se render. Então, ele vai continuar falando. E depois ele falou o seguinte: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. E é aí que a gente vai chegar. Reconhecer, fusão dos seres, reconhecer, se ver no outro. E quando a gente fala de se ver no outro, tem tudo a ver com a casa espírita. Tem a ver com respeito, em primeiro lugar. Tem a ver com você respeitar o posicionamento político daquela pessoa, daquelas pessoas. Tem a ver com que você respeitar aquela interpretação doutrinária que você pode considerar equivocada, mas que é a interpretação dele. Ou vocês chegam num consenso e você tenta ajudar, ou às vezes você está equivocado. Ou você chega e entra num consenso, ou você só tem que respeitar.
é respeitando a orientação sexual, o gênero que cada um se percebe, se entende. É você respeitar a diferença do outro. É essa fusão dos seres que o grande professor fala. O nosso professor, ele disse: amar o próximo como a ti mesmo, que é esse capítulo da Lei do Amor. E aí, a gente tem tudo a ver com o porquê que o jovem está deixando a casa espírita. Porque tá chato. Ou a gente decide mudar a forma com que a gente fala da doutrina, ou a gente decide modificar, levantar a poeira e fazer com que o jovem participe, que é o que a MEC está fazendo muito bem, ou esse jovem não vai ficar. Porque tem outros lugares por aí que estão chamando ele. Tem outros lugares por aí que, mesmo na base do terror, estão dando trabalho para o jovem. E o jovem vai, porque ele quer se sentir útil. E aí eu falei com a madureza. Eu falei com a galera que está lá na frente já, que passou por essa fase da juventude. Mas agora eu vou falar com você, jovem. Você que tem a oportunidade de trabalhar e de fazer pela sua casa espírita, pelo seu ambiente espírita. Faça. Aproveite essa oportunidade. Não desperdice a chance de trabalho. Por quê? Quando a gente desperdiça uma chance, a gente tá dizendo para Jesus assim, ó: não quero não. Amor? Não quero não. O seu evangelho? Não quero não. Então, se tá falando ao seu coração, se tá batendo na sua porta, aceita. E faça diferente. Faça a diferença. Nós estamos aqui, claro, para apontar os erros, para apontar aquilo que nós temos percebido de que não tá legal. Mas, em primeiro lugar, a gente tem um professor. Aquele que jantou na casa de Lázaro. Pois é. Que disse de Lázaro: desça dessa árvore, eu vou jantar contigo hoje. Aquele que, mesmo sabendo toda a injustiça que ia sofrer, quando estava orando com Pedro, e aí chegaram os soldados romanos, prendendo na maior grosseria, e Pedro desembanha a espada do soldado e corta uma das orelhas, e ele diz: Pedro, guarda essa espada. Fere pela espada, morre pela espada. Segura a tua onda. É esse professor que nós devemos seguir. E esse professor, ele não fala só para o jovem. Ele fala para a madureza. Ele fala para a criança. Ele fala para o velho. Ele fala para o adulto. Ele fala para o jovem. Ele fala para o cego. Fala para aquele que vê. Ele fala para o surdo. Ele fala para aquele que ouve. Ele está aí. Para quem quer ver, ouvir, falar dele. E mais que isso, como diz o nosso querido Francisco de Assis, pregue o evangelho o tempo inteiro. Se precisar, use palavras. Então, quando a gente fala de La Casa de Amor, a gente quer falar que a casa espírita é esse hospital que deve, em primeiro lugar, acolher a tudo e a todos. Acolher bem, sem olhar quem é. Sem olhar como está vestido. Sem olhar como ele acha que a pessoa deveria ser, que a pessoa deveria ter, como a pessoa é, como a pessoa... Não importa. Eu aprendi uma coisa muito legal com Santo Agostinho. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são aquilo que nós gostaríamos que fossem. As pessoas são exatamente como são. E não há nada que possamos fazer a respeito. Se você não aceitar essa simples verdade, você nunca será feliz. Quando a gente fala que a gente nunca será feliz, é que enquanto eu não aceitar que o outro é do jeito que ele é,
e que só cabe a ele achar seus defeitos, e que só cabe a ele achar a mudança, eu vou ficar aprisionado no meu sentimento. Porque para o outro não faz a mínima diferença se eu acho que ele deveria agir A, B ou C. O que faz diferença é para mim. Para o outro não faz a mínima diferença se eu tenho ódio, se eu tenho rancor, se eu guardo mágoa. Faz a mínima diferença. Não faz mesmo. Mas para mim faz. Faz total diferença. Faz toda a diferença. E aí, a gente vai lá no livro Vinha de Luz, quando Emmanuel vai falar dessa diversidade. O Emmanuel ele vai colocar assim: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. O nome da página é Diversidade, está lá na lição 96 do livro Vinha de Luz. E quando o Emmanuel coloca sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Significa que qualquer coisa, que tudo que a gente faça, que tudo que a gente coloque, que não esteja sob a ótica do espírito imortal, que não esteja sob a ótica da vida eterna, isso não tem sentido nenhum. Então, tudo que eu fizer na casa espírita, que não esteja sob a ótica do espírito imortal, que não esteja sob a ótica da vida eterna, que não esteja sob a ótica do amor, não faz sentido nenhum. Não vai fazer sentido. Se eu não coloco sob a ótica da vida eterna e sob a ótica do espírito imortal a relação conflitante de uma mãe que tem 2 filhos, e um ela se dá super bem, e o outro que teve a mesma criação ela odeia mortalmente, pasmem, mas é essa palavra. Se eu não colocar essa relação dentro da ótica do espírito imortal, a gente enlouquece. A gente não entende. A gente não faz ideia. Então é isso que Emmanuel vai dizer aqui. E ele vai dizer mais. Ele diz assim: não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. Como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. Eu não vou conseguir pegar um livro e fazer aqui agora, ó, pá, surgiu um livro. Não. A mesma coisa é com o espírito. Eu não vou conseguir mudar o jovem. Eu não vou conseguir mudar o adulto. Eu não vou conseguir mudar a criança. Eu não vou conseguir mudar o idoso. Eu vou conseguir mostrar a doutrina. E ele vai mudar se ele quiser. Eu posso até dar uma educação para aquela criança. Mas se ela não quiser seguir, ela não vai seguir. Porque outro ponto importante é olhar a evangelização, olhar a criança da evangelização sob a ótica do espírito imortal. Muda tudo. Muda tudo. Por quê? Porque você aplica conhecimentos e aplica atividades e fala diretamente com aquele espírito milenar. Não com aquele que se apresenta ali com 3, 4, 5 anos. Então é isso que ele vai dizer aqui. E aí ele vai falar mais pra frente. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada um pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios. E Paulo é dos melhores exemplos de amor que a gente poderia citar aqui. Estevão diz para ele um pouco antes da morte, que vocês nunca leram, quem não leu ainda o livro Paulo e Estevão, recomendo a leitura. E Estevão disse para ele: Paulo, quando você conhecer o Cristo,
você vai adorá-lo com a mesma intensidade. Porque para quem não sabe, às vezes tem alguém que não saiba, Paulo perseguia os cristãos. Paulo mandava matar todos aqueles que se diziam cristãos depois da morte do Cristo. E virou um dos seus maiores mensageiros. Então, o que a gente quer dizer nisso tudo é que nós precisamos olhar a casa espírita para que ela se transforme numa casa de amor sob a ótica do espírito imortal. É que nós precisamos olhar cada um de nós sob a ótica do espírito imortal. Porque é só sob a ótica do espírito imortal que eu vou entender que somos todos iguais. Que a diferença da carne não nos torna melhor, pior do que ninguém. Nós temos que nos colocar disponíveis para que esse jovem chegue. Nós temos que nos colocar voluntários para a ajuda desse jovem. Se você não tem jovem na sua casa espírita, comece a preparar o campo, mesmo assim. Comece a preparar a sua casa espírita para que ela seja um lugar que sobreviva sem você. Marlon, que é isso? É. Porque eu e você passamos. Você que está assistindo esse vídeo. Eu e você vamos embora. Eu tenho 23. Quero ficar aí pelo menos uns 105. Brincadeira. Mas eu e você vamos voltar para a pátria espiritual. Para o mundo dos espíritos. Vamos voltar para lá. Para continuar a nossa evolução. E outros virão. E nós precisamos deixar essa casa espírita para outras pessoas. Então nós não podemos de forma nenhuma fazer com que essa casa se torne dependente da nossa presença. Passe o seu conhecimento. Essa é uma grande prova de amor. Diga para o jovem que ele pode fazer. Deixa mexer em tudo, deixa fuçar. E se quebrar, ensine, compre outro. O bom das coisas materiais é que se quebrar, a gente pode comprar outro. Agora, se a gente romper uma relação, a gente não consegue comprar outra. Se a gente desprender um coração, a gente não consegue comprar outro. A gente só pode refazer o caminho, refazer o coração. Mas eu não posso comprar outra relação com um jovem. Eu não posso ir ali comprar um jovem e colocar na minha casa espírita. As relações, elas não se compram. Elas se constroem. O amor, ele não se compra. Ele se constrói. E é com esse amor que o Cristo disse pra gente: ama o próximo como a ti mesmo. E é dentro disso que eu queria trazer a mensagem de hoje. Que nós possamos empenhar esforços para tornar a nossa casa espírita em um lar. Porque casa, nós temos um monte. Tem um monte de casa espírita por aí. Desde 5 frequentadores a 10 mil, 15 mil, 20 mil frequentadores ao mês. Mas o que nós temos pouco mesmo são lares. São corações entrelaçados. O que nós temos pouco mesmo são jovens sendo acolhidos nas casas espíritas. Aí você pode falar assim: mas eu acolho o jovem na minha casa espírita. Que bom. Continue assim. E se mantenha vigilante. Porque às vezes a gente pode até ter um trabalho voltado para o jovem. Mas se a gente não manter a vigilância, a gente se perde. E hoje eu vou terminar com
um verso de uma poesia de Casimiro Cunha. Um pequeno verso. Que ele diz: mocidade espiritista, ergamos a nossa voz, porque o mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Um beijo, obrigado, parabéns pela iniciativa de vocês. Quero mandar um beijo para Mac, Manu, todos os jovens, Arcleidson, obrigado pelo convite. Queridos, até a próxima, se Deus quiser.